Ele tinha mais de 2 metros de altura, uma inteligência excepcional, uma voz tão calma que não parecia fazer mal a nenhuma pessoa. A gente vai falar aqui sobre o Ed Kemper, tá, pessoal? Na década de 70, tá? Muitas universitárias começaram a sumir. A Samila ela vai falar um pouco sobre esse tema, porque definitivamente é um dos casos mais perturbadores dos Estados Unidos e a gente resolveu aqui contar essa história para vocês, beleza? O Ed, ele nasceu em dezembro de 48, na Califórnia, e ele era muito alto. Desde cedo ele era uma pessoa estranha, porque ele chegou a ter 2,6 metros de altura e mais de 130 quilos. Então, é uma pessoa grande, né? Verdade. Que todo mundo vê, né? Notável ele. Só que muito educado, muito bonzinho, uma vozinha calma. Ele era o oposto do que a sua feição e o seu tipo de corpo, né, demonstrava. E ele não era apenas um homem grande, tá, pessoal? Ele era extremamente violento, tá? Com todo mundo. Esse cara, ele, sinceramente, é extremamente perturbador essa história, tá? E ele era violento desde pequeno. Ele matava os gatos que a mãe tinha. Ele Ele já tinha esse já instinto, tinha né? instinto. Ele queria arrancar a cabeça das bonecas das irmãs. E as irmãs tinham medo dele. E a mãe dele é um personagem muito importante na história do Ed, porque ele tinha um ódio muito grande da mãe, mas queria que a mãe notasse ele e amasse ele, porque desde o início a mãe maltratava muito ele. A mãe não dava a ele afeto porque achava que se desse afeto para ele, ele poderia ser homossexual. Então sempre tratava ele com muita maldade, com muita frieza. Então isso também ajudou a moldar, né, quem ele foi, assim, e tudo que ele causou. E o interessante é o seguinte, a mãe dele chamava, eu até anotei aqui, tá, pessoal, porque é um nome em inglês, então é difícil de fazer o pronunciamento do nome. Chama Clarnell Kemper, tá? Ela praticamente aparece em todos os artigos aonde ele cita, tá? Ela basicamente é um exemplo de todo o desfecho da história, né? Sim, Bem porque bizarro. ele queria muito ter a validação da mãe e a mãe sempre tratou ele muito mal. Rejeitando, Sempre né? rejeitou ele, tanto que ele foi, numa época, para a casa do pai dele, que os separados, que também era Ed Kemper. Ele era Ed Kemper terceiro, o pai Ed Kemper segundo e o avô Ed Kemper. E aí ele foi para casa do pai, só que o pai já tinha uma outra família, e ali ele se sentiu rejeitado também. E ele começava a assustar a madrasta dele estava grávida. E com isso o pai voltou com ele para casa da mãe, porque lá ele também não, ele era muito sombrio. Ele fazia coisa para assustar ela, e como ela estava grávida, né, era muito perigoso. Isso criou uma dinâmica familiar muito pesada, tá, pessoal? Porque isso, querendo ou não, vai somando ali a pessoa se tornar mais conturbada do que ela já era. Então, devido a isso, eu acho que todo o serial killer ele começa com algum desfecho na infância, né? Parece que Disse no início, assim, é muito difícil. Existem também serial killers que são, assim, infância perfeita, não teve nada, mas a maioria já tem sinal ali na infância. Teve uma infância disfuncional de alguma forma. vai acarretar esses problemas que a gente está relatando aqui para vocês. E desde sempre, igual ela falou, ele tinha uma juventude extremamente conturbada, tá? Então, desde sempre ele teve esse aspecto muito violento, né? Onde foi ocasionando ali vários fatores que a gente vai falar nesse vídeo. Então é importante que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque é bizarro essa história, tá? Após ele ter ido para casa do pai, o pai ter voltado com ele para casa da mãe, a mãe também não quis ficar com ele. E quando ele tinha 15 anos, mandou ele para casa dos avós. Mas a convivência entre os dois era bom? Até eu falo assim, com os avós era bom? Então, ele se dava bem com o avô, porque ele ia caçar com o avô, então os dois se davam bem, mas com a avó já não era tanto. Ele achava que ia ter uma boa convivência com a avó, mas ele não tinha uma boa convivência com a avó também. Ele se sentia sempre rejeitado, Sim, tanto lá na parte da da pai e mãe da mãe, né? e E dos também avós dos também. avós também. Olha que bizarro. E o avô dele, como eles caçavam juntos, deu ele um rifle
E aí ele tava um dia encarando muito, a avó tava lendo lá, e ele ficava encarando o tempo todo a avó. A avó ficou incomodada, ele ficou muita raiva, e com isso, ele foi caçar. Ele ia querer caçar, e ela falou com ele: não mata passarinhos, porque ele matava muito pássaro. E o Ed Kemp, tá, pessoal, não começou a sua trajetória violenta nas universidades, porque a gente vai narrar aqui para vocês, porque as maiores vítimas deles, na verdade dele, era universitários, mas a gente vai chegar lá para vocês entenderem todo esse contexto, esse desfecho dessa história que é perturbadora, né? E o que que acontece? Começou em casa, né? Esse Exatamente. instinto de violência e tudo mais. Justamente nesse dia que ele tinha só 15 anos e ela falou pra ele que podia caçar, mas pra não matar os passarinhos, ele teve um ataque de raiva e atacou a avó dele Olha aí, com o rifle. bizarro. Foi. E aí, pra ele ter certeza que ela estava morta, ele foi e ainda atacou ela com facas várias vezes. Olha para você ver, pessoal. Então, para ele tomou tanto ranço, eu vou usar esse termo, mas tanta raiva da avó, que a mulher ela já estava, né, totalmente ali sem vida e tudo mais, e E ele ele foi lá e atacou novamente para você ver o grau de perturbação que esse cara é, tá? Inclusive, ele tá até preso até hoje, é beleza? prisão perpétua. É, prisão perpétua. E ele não sabia o que ele ia fazer, porque o avô dele ia chegar, o avô dele foi fazer compra. Quando o avô voltou, ele simplesmente também atacou o avô. Olha que loucura. Aí já começa aí o desfecho dentro de casa. Então, o contexto dele é, geralmente todos esses serial killers e tudo mais, eles vêm de uma infância conturbada, igual a gente já falou para vocês. Só que ele se sentia sempre renegado, sempre rejeitado ali pela família e pelos avós. E que deu para entender todo esse desfecho, porque a gente estudou a matéria que a gente está falando aqui para vocês, é que a avó dele meio que pegava no pé dele Também, constantemente, né? sim. E daí meio que ele surtou lá, apagou ela, né? E certificou que ela estava apagada. Olha aí, começou aí. E logo depois o vô dele estava chegando de caminhonete, porque o vô dele foi fazer compras na cidade. Ele chegou na caminhonete, abordou o vô também e acabou com ele também. Olha que estrutura mais insana desse cara. Isso, ele fez questão de contar para a mãe dele. Ele conta depois que ele queria que a mãe soubesse o que ele tinha feito. Então ele ligou para a mãe, contou que tinha matado. Ele só com 15 anos, a mãe falou: liga para a polícia imediatamente. E ele Isso ligou com 15 com 15 anos. anos. Ele ligou para a Com 15 polícia anos. e ele foi para um hospital psiquiátrico. Na verdade, ele foi para uma, como se fosse uma FEBEM daqui, né? Que é onde o adolescente vai. E depois disso, ele foi para um hospital psiquiátrico. E ele foi considerado como esquizofrenia paranoide. Só que ele estudava também as pessoas que avaliavam ele. Então, ele falava tudo o que a pessoa queria ouvir e ele foi liberado. Depois E, de alguns anos, né, ele com 21, ele foi liberado. e o crime foi evidentemente muito hediondo, então ele deveria ter ali pegado uma prisão perpétua e tudo mais, para vocês ver que lá também a justiça é um pouco falha e tudo mais, porque um cara desse é totalmente inapropriado ele ficar com a sociedade, ele é extremamente perigoso, articulado, Mas né? ele manipulou tanto as pessoas que ele foi considerado como que ele não tivesse, que ele não causasse mais risco para a sociedade, como se fosse um erro, sabe? É. E o que que acontece, pessoal? Quando ele foi solto com 21 anos de idade, ele voltou basicamente para casa da mãe, né? É, voltou para casa da mãe. Ele voltou para casa da mãe, voltou a conviver, só que eu acho que nesse desfecho dele conviver com a mãe, ele chegou a morar com um amigo também, né? Sim, depois que ele foi primeiro começou a morar com a mãe, depois ele começou a trabalhar e foi morar com um amigo. Aí morava ele e o amigo, que ele saiu da casa da mãe. Juntou um dinheirinho e foi morar com um amigão dele. Agora pensa só, o amigo dele vendo o noticiário, eu tô falando tarde depois, que o amigo dele era um Era um serial killer. bizarro, E detalhe, ele comprou bizarro. uma mesa para poder Fazer fazer as coisas lá com as as vítimas dele, vítimas. deixou dentro do apartamento. Olha, para você ver que assustador, tá, pessoal? Enquanto a jovem desaparecia, né?
ninguém não chegou a linkar ele com essas vítimas? Ainda não, né? Na verdade, porque na década de 70, na Califórnia, era muito comum as pessoas aceitarem caronas. A pessoa dava carona, elas aceitavam. Então ele conta que ele fez mais de 100 caronas. Ele deu mais de 100 caronas para as pessoas antes de começar a matar. Então ele queria saber, né, o que que ele podia fazer, como que era a forma dele abordar para dar mais confiança para a pessoa. E ele era muito grande, só que ele era muito bonzinho. Então o pessoal acatava ali e falava: "Nossa, que moço legal, vou Vou, pegar vou carona acatar a aqui." ideia e tô indo embora Aí com um ele cara deu pra perigoso. mais de 100 pessoas antes de começar a matar. Olha que bizarro, gente. Olha que bizarro. Então, assim, a gente consegue ver que a justiça foi falha lá, porque fez a liberação dele, né? Com 21 anos de idade. E era igual ela falou, era muito comum na década de 70, eu acho que era na época hippie, né? Acredito que sim. Década de 70, 60, 80 ali, eu acho que era aquela época que estava no auge dos hippers, enfim. E daí era muito comum, né, ter esse tipo de atitude. Ah, vou pegar carona, tô indo para outra cidade, outro estado. Então era muito louco, né? Sim. E Então, aí? ele começou, né? Ele estudou as vítimas, estudou o padrão ali, e ele, Ele tinha um comportamento, né? Então ele tinha um padrão que ele sim, ele tinha um padrão. Ele sempre entendi. abordava, né, que é carona e tal. E ele começou, inclusive, com duas pessoas, que foi a Mary Ann e a Anita, que foram as duas vítimas dele em 72. Ele abordou as duas aceitaram a carona, uma no banco da frente, a outra no banco de trás. Então ele começou com uma delas, né? E a outra ficou no banco de trás esperando a hora dela, pode-se dizer assim. E quando ele atacou as duas, ele desmembrou. Ah, tá. No caso, ele havia dado carona e daí ele já partiu para cima delas Sim, no ato no ato de violência e de tudo. executar. Aham. Entendi. Olha No, que bizarro. no caminho, né? No trajeto ali, ele levou para um lugar mais Mas isolado, né? e cometeu o ato. E aí existem boatos, na verdade ele conta que ele guardava parte do corpo, ele desmembrava, ele abusava dos corpos, fazia a necrofilia, né? Com todas elas, e normalmente guardava as cabeças. Era uma parte que ele gostava de guardar, eram as E cabeças. as duas jovens, tá, pessoal? E assim como as demais pessoas, não botava fé que ele era um serial killer de um alto nível de periculosidade, eu acho que é o termo, Periculosidade. né? E o que que acontece? Porque ele era um cara alto, ele chegava a ser até ser desengonçado, para usar um termo mais apropriado, e falava muito calmo e tudo mais, então ele não levantava meio que suspeita que ele era um cara extremamente perigoso, né? Agora imagina só o cara ter 2 metros e tanto, 136 quilos, a força que esse cara tem, né? É bizarro, Exatamente. gente, bizarro. E assim, e ele planejava tudo, tanto que ele fazia questão, né, de guardar, de não deixar rastro, Ele ocultava ele os ocultava vestígios, né? direitinho, ele fazia questão também de lembrar aonde ele jogava os restos mortais, porque ele gostava de voltar lá Olha para para vocês verem, gente. visitar, né, entre muitas aspas ali, as Entendi. pessoas que ele matava. E o mais curioso também, que ele frequentava um bar onde era de muitos policiais ali, o grande público ali, o público-alvo era policial, e o pessoal gostava dele, chamava ele de Big Ed por ser muito grande, então ele era simpático ali, e ele gostava de frequentar porque os policiais comentavam sobre essas meninas que estavam desaparecendo, que estavam morrendo, só que eles não conseguiam linkar um assassino. Olha Eles para não vocês verem. achavam que os crimes eram da mesma pessoa. Então ele ouvia a forma como ele estava procurando, qual era a forma, né, que eles estavam buscando para achar o assassino. Então, tudo isso ajudava ele a se ocultar mais, conseguir fazer ali os negocinhos dele na maciota e não ser descoberto. E tanto que ele não foi descoberto. É, Ele que se ele que se entregou. entregou, tá, pessoal? Mas a gente vai entrar nessas pautas ainda. Calma, segura aí, que eu tenho certeza que você tá querendo ver o desfecho dessa história. Mas ele era um cara, tá, pessoal, que ele sabia que precisava, né, aproximar das pessoas
de forma calma, serena, tranquila, para chegar ali e dar o bote final nelas, né? Sim. Então ele era um cara, eu vou usar o termo, totalmente articulado para fazer tudo isso, e ninguém suspeitava dele, como ela falou, né? Ele tinha muitos amigos que tinha até apelido carinhoso para ele, tinha um convívio muito bom. Então, por detrás da máscara, né, ele era um cara extremamente terrível, né? Extremamente. E aí teve a terceira vítima, né? Na Ai, verdade, já né? a quarta vítima, né? Porque ele matou os avós. É a Aiko, que ela é uma menina de 15 anos que estava indo para aula de dança. Olha para você ver, parece que ele não importa meio que a idade, né? Ele só Não vai. tinha padrão de pessoas, não. Igual o Ted, né, que a gente comentou, ele tinha um padrão de estereótipo da pessoa, mas ele não. Ele pegava aqui, aceitava entrar no Que carro dele ia, e era isso. já era. Era. Olha que bizarro, gente. Então, essa menina de 15 anos foi na década de 72. Foi no ano de 72. Na verdade, todos os crimes dele foram entre 72 e 73, tirando dos avós, né? Mas aí que ele foi pego foi pouco tempo. Ele E, não atuou por muitos anos. e detalhe, tá, pessoal? A Aiko, ela só entrou no carro porque ela estava atrasada para a aula que ela tinha, né? Então, daí, por isso que ela aceitou meio que a carona com um cara que simpático, altão, tudo mais, Ele já mas não tinha sabia. muitas pessoas. Mais de 100, né? A gente conhecia ele, então tá tranquilo, eu já fui, tá tudo bem, você pode ir. Então era comentado, ele meio que criou um terreno ali pra ele, né? Ah, tá. Ele Isso. meio que Ele plantou, né, a Isso, ideia. exatamente. Entendi. Olha pra você ver. Ah, aquele cara altão lá dá carona. É legal, Vai é lá. bom. Aí, ó, vai É lá isso. não, viu? Vai lá não. É Não, sério. É cara, pesado. conhecidos. E o seguinte, tá, pessoal? O avanço da violência e a sensação de impunidade que a gente vai falar aqui, tá? Esse é um ponto essencial, tá, de tudo isso para que vocês entendam o grau de psicopatia desse cara. Então, você quer falar um pouco? É porque ele não se isolava, né? Ele vivia a vida dele normalmente, ele trabalhava. Mas ele era social, assim, curtiu com os amigos, será? Não, ele ia muito para esse bar dos policiais. Dos Era os amigos policiais. que ele tinha, era esse coisa. Ele não se relacionava com mulheres, nem nada disso. Ele não conseguia ter contato com mulher assim. Ele até falava que quando ele encontrava uma mulher bonita, ele tinha vontade de vomitar, porque ele não conseguia interagir, né, de Olha para forma você ver. normal com a pessoa. Muito louco, né, pessoal? E o detalhe que é muito importante, e esse caso chocou muito, que em 1973, ele teve a vítima, né, que é a Cindy Shaw, né? Sim. E, cara, ele atacou novamente, pessoal. Então, o cara era totalmente desfreado. Ele já tinha a infância totalmente conturbada, que já foi os avós, ligou para a polícia, aos 21 foi solto, voltou a conviver na sociedade e tudo mais, pegou a Aiko, olha para você ver, e agora a Cindy. Então, é algo que eu acho que ninguém aceita, gente, não é possível, Ele né? repetiu o processo, né? Foi da mesma forma, era sempre da mesma forma. Ou ele usava uma arma, ou ele fazia com as mãos, mas ele estava mais organizado, então ele fazia de tudo para realmente não deixar nenhum vestígio, e não deixou. Olha ali. Então, pessoal, foram a Aiko, a Cindy, tá? A Anitta e a A Gabriela. Anitta, e teve outros também, né? A Alice, Roseland. É, teve essas outras duas que também foram juntas. Essas aí foram o a tiros. Ele não torturou elas, né? Porque as outras eram mais de forma mais pesada, assim. É, Essa aí foi a tiros, então elas morreram mais rápido, eu acredito, não sofreram tanto. Mas depois ele fez tudo que ele fazia, que era necrofilia, que era decapitar, cortar. e pessoal, e detalhe, tá? A forma que ele agia era o seguinte: ele, vamos supor que ele tivesse um determinado fetiche ali e tudo mais. Ele, né? Eu vou usar esse termo aqui, arrancava fora, tá? Decapitava a pessoa e praticava atos íntimos Com a com a cabeça. cabeça da pessoa. Para vocês verem o grau de perigo que esse cara e de perversidade, exatamente. E às vezes, muito das vezes, fora a decapitação,
ele praticava ali a necrofilia, né? Que para quem não sabe, é quando você pratica algo íntimo, né, com a pessoa ali sem vida. Então Tem é bizarro. relatos também que ele levava o corpo para casa, dormia, passava a noite com o corpo, aí depois ele se desfazia. Tipo, ele era a forma que ele tinha de ter contato com mulheres. Isso. São aquelas mortas. E além do mais, tá, pessoal, a gente vai aprofundar aqui nesses crimes horríveis. E ele também, além de, né, fazer isso que ela acabou de falar, ele também, na verdade, ele meio que cortava algumas partes do corpo e fazia ali uma macarronada com partes do corpo. É, ele contou. Ele contou que ele também praticou o canibalismo, né? Que ele pegava uma parte e fazia uma janta. Esse cara, ele é totalmente a ruindade em pessoa. Eu não consigo descrever, cara, as famílias, né, que infelizmente perderam as filhas, enfim, com um cara um monstro desse, Cabeça de uma o pessoa que pelo passa na cabeça? despejo de matar tão aleatória. Não tinha, a pessoa não tinha nenhum vínculo com ele. Ele nem conhecia a pessoa, né? Não é para falar que a pessoa fez mal, tirando a avó e a mãe, mas ninguém além disso fez mal para ele. Ele Exatamente. não tinha motivo nenhum. Né? Não que exista algum motivo que seja plausível para você matar alguém, mas ele não tinha nada. E o difícil, tá, pessoal, que naquela época, na década de 70, hoje é mais fácil a uma pessoa, um serial killer, enfim, deixar algum tipo de vestígio, né? Então fica mais fácil montar toda aquele planejamento para pegar a pessoa. Porém, naquela época não tinha essa estrutura, então dificultava muito ali para os policiais fazer a prisão dessa pessoa, tá? Porque É, não tinha jamais esperando na rua, porque hoje tem essas câmeras na rua que dá tem. pra ver o carro que a menina entrou e não saiu de lá. Então é Exatamente. fácil era mais fácil de descobrir, né? E antes não tinha isso. Então, para ele era mais fácil. O doido, tá, pessoal, é que o seguinte, quando o Ed Kemper, ele praticava esses atos, porque ele já estava no auge ali, fazendo todas essas barbaridades, ele convivia com conflitos com a mãe, e ele sempre buscando a aprovação dela e tudo mais, e a mãe dele sempre tratando ele igual ela sempre tratou, então era difícil muito lidar com essa situação. Uma história é bem. Vocês podem até assistir um filme que parece lembrar muito o Massacre da Serra Elétrica, que Lembra? lembra muito, tá, pessoal, esse desfecho dessa história. Mas infelizmente não é uma narrativa, não é algo construído para mídia. Infelizmente foi algo que realmente aconteceu e a gente está narrando tudo aqui para vocês, deixando essa história o mais rica possível em detalhes, de maneira que o YouTube interprete ali sem violar as privacidades, tá? Então a gente está indo com calma nas palavras, mas que vocês consigam entender o grau de perigo que esse cara era, né? É, já em 73, em abril de 73, foi quando ele assassinou a mãe dele. Isso E foi bizarro, né? foi. Ele teve uma briga muito grande com a mãe dele, era um feriado. E aí os dois brigaram, tiveram uma briga pesada e tal. Ele tinha voltado para casa da mãe. E aí a mãe foi dormir. Ele foi Isso foi numa e noite? foi numa noite Numa de noite. sexta-feira. E ele foi e atacou a mãe dele com um martelo. Olha para você ver, É, gente. foi a martelada. Agora, será que, tipo, por exemplo, agora a gente vai entrar numa pauta aqui que eu acho que é importante a gente falar. O cara, ele já tinha cometido esses atos. O ideal seria, por mais que ele, vamos supor, saiu, mas que tivesse alguma supervisão policial ali, né? Uma investigação, vendo se os crimes que estavam acontecendo, se tinha algum ligamento, né? E o cara, só foi indo Na fazendo verdade, tudo de ruim. ele ficou lá internado, né? Com 21 ele saiu. E aí, depois de alguns anos, ele tinha uma nova consulta para passar sobre Para esse poder crime que ele participar. tinha feito. E aí ele foi tão bem ali na entrevista com os psiquiatras que eles falaram que ele não tinha nada, que ele não tinha esquizofrenia nem nada, e que ele, tipo, foi apagado da ficha dele a morte dos avós. Olha que loucura, pessoal.
Foi retirado. Ele não devia nada pra polícia, mas. Foi meio que um perdão judicial, entre aspas, né? Eu vou usar esse termo, mas né, eu não sei. Ele estava incondicional, depois não ficou mais. É. Isso. E o detalhe, tá, pessoal, que eu tenho que contar para vocês aqui é o seguinte: após ele cometer esse crime com a própria mãe amartelada, o que que ele fez? Ele matou. Ô, gente. Ele ceifou, tá? A vida da própria amiga da mãe dele, né? Sim, porque ele queria criar ali uma narrativa como se as duas tivessem voltado de uma viagem e alguém tivesse atacado elas. Então ele ligou para essa amiga dele, falando assim: ah, porque. Pra amiga dela, né? Que a minha mãe vai fazer um jantar aqui, que é surpresa. Aí você vem. Aí chegou lá, ela chegou e matou ela também. Então, pessoal, depois desse desfecho, tá? Ele deu a fuga para o Colorado, tá? Achando que iria ficar tudo mil maravilhas e tudo mais. E esse desfecho, eu acho que a polícia começou meio que, né, a dar uma. Na verdade, ele deixou um bilhete lá, falando que ele fez bem feito, enfim, eu não sei quais são as palavras, mas ele deixou um bilhete. Ah, mas e ele assinou que foi ele? É isso? E ele Olha, foi embora, e ele foi trocando de carro, roubando carro, não sei o quê, porque ele queria ver se tinha algo falando sobre ele na TV. Só que não tinha nada. mas Mesmo a ideia dele era essa? ele A ideia que queria, ele queria mas mesmo. que ele matou a mãe dele, ele concluiu ali o que ele queria fazer. Aí Era chegou, uma fantasia, né? Algo exatamente. bizarro, né? Ele foi pro Colorado, né? E chegando lá, ele ligou. Ele conta que ele ligou mais de uma vez para a polícia lá da cidade, Santa Cruz, confessando, e as pessoas não acreditaram. Os policiais não acreditavam. Nossa, o Big Ed, gente boa. Claro que ele não fez isso. E aí, até que eu acho que na terceira ou quarta ligação, aí eles pegaram e acreditaram nele e foram ver tudo E que ele foi, falou e foi uma realmente confissão tinha. por telefone, né? Sim. Imagina. Olha só o grau dessa história, gente. Eu não consigo entender a cabeça de um ser humano desse nível, né? Porque eu acho que é o termo. Cara, eu não consigo descrever, para ser sincero, porque E eu acho que o pensa, pior ainda é que foram 5 meninas, né? 5 pessoas que foram assassinadas. E ainda assim, foi da mesma forma, né? Tava lá, pegou uma carona, sumiu. E ainda assim ele não foi descoberto. olha E para ainda você assim ver. não foi nem investigado. Ele meio que era bom, né? Ele era bom, ele era extremamente inteligente. Tanto que Ele o QI era. dele era altíssimo, né? Detalhe, tá, pessoal? Ele tinha um QI extremamente elevado e eu acho que ele soube articular muito bem tudo isso, né? E foi tudo muito planejado. Tanto que depois que ele foi Foi preso, né? pego Ele foi pego super tranquilo, super pacífico, não, e ele. Pode falar, pode ele falar. não correu, sabe? Ele não tentou fugir depois que ele se confessou. E quando ele foi preso, o juiz perguntou o que achava, qual a pena que ele merecia, e ele falava que ele merecia pena de morte sob tortura. Então ele tinha um Ele tinha certo plena prazer consciência de nisso, né? morte. Aham. Ele tinha plena consciência do que ele fez. Tanto que ele foi condenado à prisão perpétua, e na primeira, chegou uma época do ano lá, não lembro por quantos anos, ele podia tentar a prisão condicional, né? Que é quando ele pode sair. Ele se recusou, ele falava que ele vivia bem na cadeia, que ele gostava de lá, porque ele dormia bem, ele comia bem, e tava tudo bem. E olha, uma coisa que eu quero pautar aqui para vocês é que, assim, geralmente, quando, sei lá, qualquer pessoa que venha fazer um tipo de inconveniência como essa, né, ceifar a vida de alguém, a pessoa ela vai falar com os investigadores, né, em pânico, né? Eu acho que Sim. todo mundo seria assim. Eu acho que é normal isso acontecer, né? Porque a pessoa cometeu aquele determinado ato, ficou em pânico e falou com os investigadores. Mas ele não. Ele foi totalmente calmo, sereno e tipo assim, vangloriando tudo que ele fez. Ele parecia que ele queria ser reconhecido, né? Sim, ele faz questão de falar. Quando, hoje não, porque ele já está bem idoso, mas quando ele dava entrevistas, ele fazia questão de detalhar todos os crimes dele. E ele também, ele foi uma peça muito importante para o FBI, porque ele ajudou a desvendar vários crimes depois, porque
por toda a inteligência que ele tinha, da forma que ele fez, ele era um criminoso muito organizado, então ele conseguia, eh, Ajudar, né? ajudar e também ele entendia como o pensamento do outro ali, do outro criminoso. Então ele ajudou Muito. muitos pegarem, assim, Muitas bastante pessoas, mesmo, né? muitos. E o primeiro perfil, tá, pessoal? Por mais que a gente falou que ele não tinha meio que um perfil, mas ele meio que tinha. Eu vou usar o meu termo, que eu entendi de toda essa história que a gente vem estudando, mas ele tinha meio que um perfil de pessoas que estudavam em universidade, Sim, né? ele tinha. A maioria era universitária, só que também teve a menininha de 15 anos, Que né? não tem, não faz nem Não é sentido. padrão. Só que, infelizmente, Ele foi na hora errada, né? vulneráveis mesmo. É. E aí a pessoa vai e pede ajuda para um cara desse, gente. Pelo amor de Deus, não pegue carona, porque olha aí a situação. E isso no mundo atual de hoje, eu acho que pode ser até pior, né? Porque vai saber, né? Hum, Então é bem complicado, tá, pessoal? Bem o complicado. nível de crueldade dele é muito grande, assim. Foram poucas pessoas, né? Não foi muitas, foram 9, em quantidade considerada até baixa, assim, mas ele é muito, muito cruel. Muito, E, e muito o, fascinado com a morte, muito fascinado em matar. Ele sempre foi muito assim. E o que que acontece, pessoal? Com esse desfecho, com a polícia fazendo a investigação, com psiquiatras, médicos, enfim, o Ed Kemper, ele começou a ser estudado por essas pessoas, né? Então, o pessoal que estava fazendo a investigação, vendo, notando o comportamento, ele meio que começaram a estudar esses comportamentos de serial killers, né? Sim. Então, é algo, cara, pensa a mente de um cara desse. Imagina para um médico decifrar tudo isso. Tentar entender o que que passa na cabeça da É, pessoa pra ter esse exatamente. comportamento, né. Pensa só a dificuldade que é, pessoal, desvendar um cérebro maldoso como esse. Eu acho que eu não consigo Eu lidar com acho que essa é situação. impossível de desvendar, É, não é? eu acho. Eu acho que também é impossível, tá, gente? Então, só para a gente fechar nessa pauta, os investigadores, os médicos, eles usavam o Ed Kemper, né, para fazer estudo em cima dele, em cima dessa mente Maluca. perturbada, entende? Então é algo que eu queria pautar para vocês entender tudo isso, porque é simplesmente é, é triste, mas chega a ser, de certo modo, fascinante, porque o cara não foi pego assim. Ele meio que se Discípulo, entregou. ele só foi pego Exatamente. porque ele se entregou. Eu acho que ele. Nas 2 vezes, inclusive. Pois é, gente, olha só. Então, olha para você ver, gente. A gente. Eu não. É extremamente bizarro isso. É É, bizarro. é difícil de Sério. entender. É muito, muito chocante. E você quer falar mais alguma coisa? Ah, eu acho que ficou bem Bem explicado para é vocês? isso. E hoje já ele ainda tá preso, tá vivo, só que tá bem entregue, assim, ele não faz questão de muita coisa, tá só esperando a morte mesmo. E se eu não me engano, tá, pessoal? Ele foi em 2024, pelo que eu entendi, eu estava dando uma lida na matéria. Ele tentou sair, mas a justiça meio que Negou. negou ele. Mas Então, impossível também, é, né. depois de Não tem tudo isso, o cara era canibal, o cara praticava necrofilia, o cara praticava atos íntimos com horríveis. decapitações e às vezes só com o corpo. Cara, é extremamente Ele fazia tudo bizarro. de ruim possível, ele fazia. É o desfecho mais É bem certo, pesado, né? bem É bem pesado. pesado. Então, esse é o documentário de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!